1 Coríntios, capítulo 1. Na mensagem anterior, quando nós fizemos uma breve introdução e apresentamos o contexto. Quando que esta carta foi escrita aproximadamente? Quem é o escritor? Eu estava lendo um comentário do irmão, que eu vou citá-lo, inclusive, o irmão John Gill. Eu fiquei muito feliz da expressão que ele usou, que eu tenho usado aqui. Não é Paulo o autor da carta, mas é o Espírito Santo. Paulo foi o escritor. Nós vimos do alvo, nós vimos de alguns problemas que nós pincelamos, e nós vamos ver vários problemas no decorrer do estudo que a igreja em Corinto tinha. Mas nós ficamos apenas, o Flávio até brincou que esse estudo vai longe, que nós ficamos na parte A do verso 1, primeiro estudo. Então, se mantivermos essa média, vai demorar para a gente acabar, até lá Jesus voltou, ou eu já fui também, Mas, se não acontecer, nós vamos estudando pela graça de Deus. E hoje nós, então, vamos realmente entrar no texto. Nós pincelamos sobre o que é um apóstolo, o que é realmente um apóstolo, visto que hoje há tantos se dizendo apóstolos, nós vimos à luz da palavra quem realmente pode ser um apóstolo. E então eu quero trabalhar com vocês nós vamos ler dos versos 1 ao 9, mas antes, duas bases. A primeira base é um texto que nós sempre citamos, quase que todo domingo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Paulo assim diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esta é uma base. E o que eu quero deixar claro, que ainda que a carta aos Coríntios tivesse sido escrita, ou tenha sido escrita há tanto tempo, há mais de 1900 anos, que havia um contexto e que o público inicial era assim, para os cristãos da cidade de Corinto, como a palavra, como esse texto é divinamente inspirado, então a verdade de Deus ela é atemporal. Deus está fora do tempo e as verdades dele, a verdade dele também está fora do tempo. Então por isso que essa é uma das bases fundamentais. Por isso que 1 aos Coríntios é para nós hoje. Não é a carta de Paulo aos irmãos de Corinto, mas a carta de Paulo aos irmãos da comunidade cristã de Londrina também. E é por isso que nós enfatizamos a Escritura, porque toda ela é inspirada por Deus. Suas doutrinas e princípios aqui em 1 Coríntios são para nós, e são para cristãos em qualquer época da história. É porque hoje sempre houve na história aqueles negando a inerrância, a infalibilidade, a inspiração da Bíblia. Para nós isso é inegociável. O segundo ponto, João, capítulo 5, verso 39, João 5,39, vai nos dar a segunda base para nós lermos a palavra de Deus e lermos 1 Coríntios. Jesus aqui estava conversando e falando com os fariseus, e os fariseus defendiam a Bíblia com unhas e dentes. E só que eles defendiam, mas não obedeciam. Eles acresciam várias leis, eles fizeram isso, vários mandamentos, tentativas legalistas de interpretar a Escritura. E Jesus então vai falar para eles essa verdade aqui, ele vai corrigi-los, mas ao mesmo tempo vai mostrar para nós qual é a base para nós nos aproximarmos da Bíblia. João capítulo 5, verso 39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E ele vai dizer: mas vocês não querem vir a mim. O que eu quero que nós deixemos
claro e enfático aqui é que nós cremos na Bíblia como a inerrante e infalível palavra de Deus, mas ela só pode ser lida e estudada, que nós só podemos meditar nela a partir de Cristo como centro da Escritura. Porque é isso que a Bíblia fala de mim, Jesus está dizendo. Então qualquer ensino, qualquer princípio deve ter como base Cristo. É isso que Jesus quer dizer para nós aqui. Então, a partir dessas duas bases, então nós podemos entrar agora, então, propriamente no texto que vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ficar nos versos 1 a 9. 1 Coríntios 1 a 9, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos procurar caminhar verso a verso, pela graça de Deus e na dependência do Espírito. Tentar entender o que Deus tem para nos ensinar aqui e também como aplicar a palavra dele. Verso 1, então. Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo, pela vontade dele, Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo nós sabemos quem é. Às vezes você já ouviu, em algumas vezes, eu antes eu pensava assim, Paulo é o nome de Saulo convertido. Não, na realidade, Paulo é o nome romano, de Saulo o nome judeu. Porque Saulo era um judeu, mas ele tinha uma cidadania romana. Então, naquela época era comum ter, em alguns casos, pessoas que tinham esses dois nomes. E no caso, Paulo é o Saulo. Saulo, que ele mesmo vai descrever como alguém que era fariseu de fariseus. O que ele está querendo dizer? Ele era, e ele diz isso, que na minha categoria eu estava acima de todos os demais. Mas ele era um jovem quando ele diz isso. Paulo, então, era alguém, na sua religiosidade, estava acima de muitos da época dele. Ele era um erudito, um religioso, mas que com tudo isso ia para o inferno. Porque ele, segundo ele mesmo, ele perseguia a igreja de Deus. E esse homem, nós sabemos, ele foi convertido, inclusive, no caminho. Ele estava indo buscar Deus, né? Lembra? Não, estava buscando Deus coisa nenhuma. Ele estava indo matar cristãos. Quando Jesus, então, aparece para ele, e então que ele reconhece que Cristo é o Senhor. Quem és tu, Senhor? E aqui, só o fato dele dizer isso já foi a revelação do Espírito. E ele está dizendo aqui que ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi comissionado por Deus. Deus, o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 9, versículo 5, quando ele está na estrada para Damasco, ele então chama. Daquela hora, aquele chamado é um chamado de conversão e um chamado para o ministério
a apostolar. Para o ofício de apóstolo. E eu gosto então, quero citar aqui o meu irmão e parceiro, John Gill. Eu não conheço ele pessoalmente, porque ele já morreu faz uns 400 anos. Mas ele é um homem de Deus, foi um homem de Deus, eu espero encontrá-lo na glória. Quando ele fala, o que é esse chamado? E ele diz assim, o chamado pela vontade de Deus mostra que não era devido a qualquer valor ou mérito em Paulo, mas puramente, presta atenção, é assim que Deus chama todo mundo, puramente pela livre graça e soberana vontade e prazer de Deus é que ele foi feito apóstolo de Cristo. Quando Deus o chama, não é porque havia nada em Paulo. Aliás, qualquer um de nós sabe que não havia nada em Paulo, porque ele estava indo perseguir cristãos. Irmãos, não é à toa que esse texto está aqui. Não é à toa que Deus chama Paulo nessa circunstância. Mas como é que ele vai chamar um homem como esse? É tão contraditório com a nossa percepção humana pecaminosa, que Ananias, a hora que o Senhor vai falar com ele, fala, mas Paulo, Senhor. Pois Jesus está falando assim, o meu padrão, Ananias, não é o seu. Eu chamo quem eu quero, a hora que eu quero, e eu transformo a hora que eu quero. Então, é isso que significa esse chamado por Deus. Agora, mas foi para ser apóstolo? Não, o chamado de Deus acontece dessa forma, tanto na justificação, porque ele não era convertido, ele era um ímpio. Naquele momento ele é convertido, ele crê em Cristo, mas também para o seu ministério. Não há distinção. E aqui nós temos uma primeira aplicação. Vamos olhando para a história. Abraão foi assim. Foi ou não foi? Moisés foi assim. Foi ou não foi? Olha, veja esses dois homens na história. Eles são importantes na história da palavra de Deus? Misericórdia. Como Deus os chama? Eles estavam buscando a Deus? Não. Abraão, inclusive, era um pagão. Moisés estava lá no cantinho escondido, protegido, e Deus chama. Eles não estavam buscando a Deus. E esse chamado é exatamente dessa forma. Jeremias. Quanto que diz Jeremias? Deus me escolheu no ventre da minha mãe. E os 11, como foi? Os 11 estavam todos buscando, né? Não, Deus foi lá e chamou, segue-me. E é o poder do Espírito falando para ele, chamando eles àquela realidade, e eles vão e seguem. Foi assim com eles. E se você e eu cremos no Evangelho, é assim comigo e com você. Foi assim comigo e com você. Não há uma decisão que eu tomo, não sou eu que um dia estava lá, não, agora eu quero. Deus me chamou, Deus nos chamou, foi com todos os cristãos em toda a história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Esse chamado, e que Paulo usa várias vezes essa expressão, tem esse significado, não tem como fugir dele. É um chamado soberano, sobrenatural de Deus para aqueles com que ele elegeu antes de existir tudo. Esse homem, esse Paulo foi chamado. Ele vai usar essa expressão também lá em Romanos, capítulo 8, verso 30, que é exatamente a mesma expressão. Romanos, capítulo 8, verso 30. Aos que Deus está falando, Paulo está inspirado pelo Espírito, está falando como Deus converte alguém. Aos que predestinou, predestinar não é ver na frente, isso é presciência. Predestinar é estabelecer o destino a despeito de quem quer que seja. Aos que predestinou, estes também chamou. Aos que chamou, estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha como é interessante nós vermos, mas glorificou, eu não fui glorificado ainda. Não, alguns de vocês estão tentando algumas irmãs às vezes tentam estar seus corpos glorificados nessa realidade aqui. Não vai acontecer, tá? Toda a produção aqui não vai acontecer. Né? A glorificação não aconteceu ainda, mas é tão real, porque Deus está fora do tempo,
que essa glorificação da perspectiva divina nós não entendemos, isso já aconteceu. Então todo o processo é realizado por Deus. É de maneira unilateral, soberana, que Deus faz isso. E esse homem foi então chamado soberanamente, Paulo, nós estamos vendo quem é, Paulo foi chamado com um objetivo, pregar o evangelho aos gentios. Quem são gentios? Todos os povos que não são judeus. Ele, um judeu, Deus o escolheu. Eu quero que você vai pregar o evangelho para os pagãos. Eu e vocês somos pagãos. Até o momento que, pela graça de Deus, nós ouvimos. E se eu e você cremos, nós cremos porque Ele nos chamou. Ele nos chamou porque Ele nos predestinou. Em sua graça, amor e misericórdia. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Abraão, isso acontece com qualquer cristão em qualquer momento da história. Esse Paulo, então, quando ele é chamado, 16 anos depois, ele vai para a cidade de Corinto. E lá ele prega o evangelho. Ele fica na cidade, o texto de Atos vai dizer que ele fica por 1 ano e meio naquela cidade. Ele prega o evangelho, pessoas são os chamados, os predestinados, os eleitos, tira predestinado, vamos chamar eleito, é mais fácil. Os eleitos, eles creem no evangelho, quando eles ouvem o chamado irresistível, eles creem no evangelho. Aí creu no evangelho, não tem mais volta. Ele crê no evangelho, aqueles irmãos que estão ali, irmãos e irmãs dali, ele levanta um grupo de homens para então cuidarem da igreja, que são os presbíteros, e ele vai embora. Paulo vai embora, e 5 anos depois ele está em Éfeso e vai escrever uma carta, porque ele recebeu cartas dos irmãos de Corinto, e a carta estava falando de um monte de coisa ruim que estava acontecendo lá. 5 anos, hein? Uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, 5 anos. Já estava cheia de problemas, que nós vamos ver no decorrer da carta, como Paulo foi tratar com aqueles irmãos. Alguns irmãos entendem que houve uma carta antes desta, que Paulo escreveu, mas ela foi perdida e ninguém sabe, então Deus, em sua soberania, não quis que nós a tivéssemos, então ela não faz parte daquilo que nós entendemos como a Bíblia, o texto revelado. O que não importa que o que Deus quer está aqui no texto que a gente está lendo agora. Então Paulo vai dizer que ele foi então chamado para ser apóstolo por Deus, pela vontade de Deus, soberana de Deus. Já vimos que quem é um verdadeiro apóstolo? Nós tratamos isso no domingo passado. Uma das características de um verdadeiro apóstolo, que eu não citei, é que um verdadeiro apóstolo escreve Bíblia. É ver que esse homem escreveu palavra de Deus. Então, se você ouvir algum apóstolo hoje dizendo apóstolo, não é de verdade, é de mentirinha, tá bom? É de mentirinha, não é de brincadeirinha, não é de mentirinha mesmo, tá? Ele é apóstolo de Jesus Cristo, então ele cita o irmão Sóstenes, e aí algo que muito me alegra, o grande Paulo, né? O grande apóstolo Paulo. Quando a gente chegar no céu, é Jesus primeiro, depois Paulo. Ninguém quer saber quem é Sóstenes, não é verdade? Ninguém está preocupado com quem é Sóstenes, mas o grande apóstolo Paulo vai falar desse homem que a gente não sabe quem é. E é maravilhoso ver como Paulo faz isso, citando gente que a gente não sabe nada. Pega Romanos, capítulo 16, é uma carta onde ele fala um monte de gente que é citado uma única vez na Bíblia, mas que ele louva a Deus por causa daqueles irmãos e irmãs. Então, às vezes, não, eu quero ser Paulo, eu quero ser igual o apóstolo fulano de tal, mas não é isso que importa, isso não tem a menor importância. Se Deus chamou você para algo que não é ser apóstolo, louvado seja o Senhor. E ele está falando desse irmão Sóstenes, quem é? Nós não sabemos, né? Há um texto em Atos que diz que é muito provavelmente que esse Sóstenes é alguém lá em Corinto, que quando Paulo começa a pregar, lembra, o primeiro lugar que Paulo vai pregar é onde? Sinagoga. É onde ele tinha entrada como judeu. Então ele vai e prega na sinagoga. E por incrível que pareça, Deus na sua soberania converte o líder da sinagoga, e é esse Sóstenes. E aí imagina a briga com os judeus religiosos.
Nós não sabemos se é esse mesmo. Boa parte dos irmãos que estudam vão dizer que é Sóstenes, esse irmão, mas é a única vez que fala dele, são apenas 2 vezes. E aqui tem então uma segunda aplicação, né, de como a igreja ela é importante, não só aqueles que estão em evidência. E essa semana nós vimos um pouco disso aqui. Eu comentei pela manhã como foi tão alegria de a gente ver vários irmãos procurando lá receber os irmãos que vieram do Paquistão. Que alegria de ver vários irmãos ajudando em várias coisas diferentes ali que não aparece. Não aparece, né? Não é aquele que sobe no púlpito e fica falando. Não, mas eles estavam fazendo por amor como igreja. Eles não têm, do ponto de vista humano, e esse é um grande problema para nós, essa visibilidade, né? Eles não são o reverendo Augusto Nicodemos, ou John MacArthur, ou John Piper. Mas é o irmão que vai lá ajudar na parte elétrica, vai deixar a cama arrumadinha para que eles cheguem. Isso conta? É claro que conta, porque Paulo vai citar vários irmãos que não fizeram nada da nossa perspectiva e louva a Deus pela vida deles. Então isso é para nós. Mas eu não, você está fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer, louvado seja. Se você está andando nas obras pelas quais Ele preparou de antemão para que você andasse, louvado seja, é isso que o Senhor tem para nós. Ele fala também da igreja, então, que está em Corinto. E aí, vamos perder aqui que eu tinha preparado uma foto de Corinto. Corinto é uma cidade hoje ainda existente, na Grécia, e que naquela época era uma cidade muito famosa, muito grande, e que tinha muita promiscuidade, várias falsas religiões. É lá, então, que Paulo vai pregar a palavra, pessoas vão crer no evangelho, e então vai escrever para estes irmãos. No versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. E aqui outra coisa que nos maravilha, isso veio quebrar um pouco comigo. Paulo está considerando aquela igreja, Corinto, que até o reverendo Augusto fala que é uma igreja complicada, cheia de problemas, cheia de erros. Mesmo assim, ela é igreja de Deus. Isso é algo para nós pensarmos, porque misericórdia, nós tendemos a achar que nós somos a última bolacha do pacote. Nós não, aqui só nós, não. Mesmo com vários problemas, com erros doutrinários, ainda Paulo chama aquela igreja de igreja de Deus. Isso deve trazer a nós temor, para nós não sairmos por aí dizendo esse não é, não, essa não é. É claro que há situações em que algumas ditas igrejas abandonaram todos os fundamentos da palavra. Elas não são, mas muitos deles às vezes estão em caminhos que a gente não pode falar, não, esse não é. E o reverendo Augusto, eu estava ouvindo a mensagem dele, desse texto, ele diz assim: nós somos muito rápidos em aceitar tudo. É evangélico? Opa, nós somos irmão. Então é tudo irmão, evangélico. Ou não, ou condenar tudo. Se não fala igualzinho que eu defendo, se não prega igualzinho, isso aí precisa nascer de novo. Não é isso. Porque Paulo está considerando aqueles irmãos, aquela igreja, como igreja de Deus. E se é a igreja de Deus, a gente tem que tomar todo o cuidado. Ela é a igreja de Deus. E aí, Mateus capítulo 16, verso 18, o que é maravilhoso, quando eu e vocês cremos no evangelho, nós somos parte da igreja de Deus. Nós somos parte da comunidade? Sim, mas qual a relevância? Não tem relevância. A comunidade é uma pequeníssima parte da igreja de Cristo, da igreja de Deus, isso é que importa. A denominação não tem importância, esse espaço aqui não tem importância, estrutura documental que tem que ter por causa da lei, não tem importância. O que importa é fazer parte da igreja de Deus. E olha o que o próprio Deus encarnado está dizendo. Ele está falando para Pedro porque Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele, Mateus 16, 18: também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra, o que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. E aí o maravilhoso Jesus diz, e as portas do inferno não poderão prevalecer com a igreja. Por isso que a igreja existe até hoje. Não porque houve grandes homens, não por causa do grande apóstolo Paulo, do grande apóstolo Pedro, não por causa de homens na história como Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, tantos homens. Não, porque Deus cuida da sua igreja. Cristo cuida da sua igreja. Porque se depender de homens, esses homens são como esse Pedro, que vai dizer, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daqui a pouco ele vai dizer, não, Senhor, não vai para a cruz, não. E o catolicismo quer dizer que o Pedro é a pedra. Não, Pedro era um pecador. Nós vimos isso em João. O fundamento da igreja é o Cristo, é Jesus, não homens, nenhum homem. E se eu e vocês cremos em Cristo, verdadeiramente, nós fazemos parte dessa igreja, e nós podemos descansar de que Ele está no cuidado e Ele está no controle até o fim. A verdadeira igreja sofre? Sim. Ela é perseguida pelo mundo? Sim. Cristãos morrem por sua fé em Cristo? Sim. Mas ainda assim, ela nunca vai ser derrotada. Nunca vai ser derrotada. Porque o Senhor cuida da sua igreja. Outra verdade, voltando lá para 1 Coríntios, que Paulo fala e que nos maravilha, no verso 2 ainda. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo chama aqueles irmãos de santificados em Cristo. E eu e vocês sabemos o que a palavra santo significa. Sim ou não? O que significa a palavra santo? Separado. Separado do mundo, separado para Deus. Há uma separação na vida do cristão. Então essa palavra santo é eu fui, quando chamado, fui separado. Separado para ser santo. E é isso que ele está falando para aqueles irmãos, lembra? Aqueles irmãos com suas várias limitações. Ainda assim, eles eram santos. Muitas vezes, ainda na vida cristã, nós cometemos pecados, mas por causa de Cristo e porque Deus nos deu, Deus Pai nos vê, por meio de Cristo, nele nós somos santos. Nós somos santos. Agora, ele está dizendo também que nós fomos santificados em Cristo, chamado para ser santo. Mas isso não é uma redundância? Não. Nós somos santificados, nós temos agora acesso a Deus por causa de Cristo, Ele nos vê santos por causa do Filho dele, mas enquanto nós estamos aqui nessa vida, a vida do Filho dele nos capacita a vivermos de maneira santa. É uma realidade em Cristo que vai produzir vida, que o Jamil estava comentando aqui no início. Não dá para desvencilhar. Não, eu creio em Jesus, mas a minha vida não muda nada. O Alexandre trouxe isso pela manhã. Não, se eu realmente creio em Cristo, Ele me chamou para ser santo, para ter uma vida de santidade. E essa vida de santidade, ela é distante do pecado. Mas é só do pecado. Eu queria que você lesse comigo. Nós estávamos lendo essa semana em casa, Hebreus capítulo 12, versos 1 a 2. Eu estava compartilhando com os irmãos sobre isso, né? Que o escritor aos Hebreus faz uma distinção aqui. E olha como isso é para que nós entendamos o que implica em uma vida de santidade. Ele diz assim, o escritor aos Hebreus, ele acabou de falar daquela lista de vários homens e mulheres que creram, que testemunharam da fé no Senhor. E aí então ele vai lembrar para nós, portanto, também nós, lembra, palavra de Deus, escrita para os hebreus, escrita para nós, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas? Todos aqueles que estão em Hebreus 11, muitos que morreram por causa de Cristo. Por causa disso, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado.
Isso é muito importante, irmãos. Do pecado está claro, mas há coisas que não necessariamente são pecado e que nos atrapalham. Por exemplo, a palavra fala de nós remirmos o tempo, fala para nós que há coisas que não são convenientes para nós, não necessariamente elas são pecado, mas se elas não são convenientes, se elas nos atrapalham na caminhada, então a gente deve abrir mão delas. Não é isso que ele está falando? Ó, tudo que nos atrapalha é do pecado. O que nos atrapalha? O que atrapalha você? É algo para você considerar, é algo para você pensar. Ah, isso aqui não tem. Nós estávamos conversando isso em casa. Foi muito bom que a gente pensou. Tá, isso aqui não é pecado. Mas o que isso traz de bom? Nada. Então nós lembramos. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, verdade, isso ocupe a sua mente. Então olha como é uma. Ah, não, eu estou longe do pecado. Né? Mas há muito mais que isso. E aí ele diz, corramos com perseverança, lá em Hebreus, a corrida que nos é proposta. Como é que eu faço isso? Porque eu não tenho condição. O Alexandre trouxe isso, eu não tenho condição de vencer pecado. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por causa dele, e dele, ele em nós, é possível viver essa vida. Eu já compartilhei para vocês, por exemplo, eu gostava muito de futebol, eu era fanático. Eu torcia para o melhor time da história que já existiu, Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem mundial, né? E eu assistia, vivia assistindo, e eu comecei, Senhor, aí eu acabava o jogo, falei assim, o que isso trouxe para mim? Nada. E eu fui clamar ao Senhor para me tirar disso. Tem pecado? Não. Tem alguma coisa boa? Não. Tem nada. Né? Só o fato de ser torcedor. Corinthians tem algo bom, mas é muito pouco. Então, eu e vocês precisamos colocar isso diante de Deus. O que isso traz para nós? Será que isso não nos atrapalha? É uma pergunta. Ah, isso é fanatismo, isso é religião. Não, então tá bom. Então fique assim. Paulo está falando então aqui, voltando lá para 1 Coríntios, que nós somos chamados para ser santos. Chamados para ser santo é exatamente isso. Se por um lado nós já estamos santos em Cristo, por outro nós devemos viver uma vida de santidade capacitados por Cristo. Agora, isso só é possível por meio do novo nascimento, do Evangelho. Você crê no Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova. Por que nós precisamos de uma boa nova? Porque vocês, péssimo é pouco, porque nós somos. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Deus criou esse universo maravilhoso, perfeito, mas um dia o homem pecou. E o pecado entrou na raça humana e nos atingiu. Por isso nós nascemos em pecado, cometemos muitos pecados, por isso que nós inventamos religiões. Mas nada disso pode mudar o nosso estado. Nenhuma religião, nenhuma prática, nem tentar obedecer os mandamentos de Deus, nem se eu tentar obedecer a lei de Deus, lembra que a palavra sem Cristo não vale nada. Nem se eu tentar não vai mudar o meu estado. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como nós, mesmo assim, de tal maneira que Ele deu, por isso que é graça, deu o seu Filho. Ele, diferentemente de nós, cumpriu toda a lei, obedeceu tudo que Deus manda, e morrendo na cruz por pecadores, dá a cada um daqueles que ouvem, que são chamados, chamado universal, a oportunidade de serem chamados especificamente. Você creu no Evangelho. Houve um momento na sua vida que você viu que a morte de Cristo foi por você e que você morreu lá. E que o sangue dele derramado perdoou você dos seus pecados e na sua ressurreição ele deu uma nova vida. Você crê. E se você crê, você se arrependeu. Então, se você crê no Evangelho, aí então você e eu fomos chamados para ser santos. Em Cristo, nós somos chamados para ser santos. Ter vidas transformadas, ter caráter transformado, ter mente renovada, práticas diferentes, gostos, vontades, tudo separado do mundo e separado para Cristo. Isso é só para os cristãos de Corinto há 2000 anos? Não. Olha o que ele está dizendo. Verso 2.
para aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não era só para os irmãos de Corinto, mas para aquelas igrejas da época e para nós hoje, 2000 anos depois. Todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Você invoca, você confessa o nome do Senhor Jesus? Sim ou não? Sim. Então, isso é para nós. Nós somos chamados para ser santos. Agora, a santificação, ela é somente em Cristo. Lembra que Jesus falou? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem ser santos sem mim. Nós não podemos ser aceitos, fomos justificados pela graça, nós não podemos ser santos, santificados pelo Cristo que habita em nós, por Cristo. Versículo 3, ele diz: graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz era a saudação que Paulo sempre usava. E o que nos maravilha é que a graça é a palavra-chave do Evangelho. Porque, como disse C.S. Lewis, a única forma de fé que não fala de leis é a graça. Todas as outras religiões falam de leis, mas o Evangelho fala da graça. Graça e paz, por isso que nós nos saudamos com a graça e a paz em Cristo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 4 a 7. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus. Olha como é maravilhoso. Eu dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada. Misericórdia, é muita graça num verso só, né? Eu dou graças ao nosso Deus por vós, pela graça de Deus, que foi dada em Cristo. Graça. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui um parêntese para considerarmos muito importante. Quando uma carta era escrita, assim, aquela carta visava cristãos. Mas é claro que nem todos que estavam, veja, visava a igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Não tem ímpios na igreja. É muito importante entendermos isso. Não há ímpios na igreja. Na igreja só há cristãos. Agora, onde a igreja se reúne, aí há. Quando eu estou falando aqui, o desejo do meu coração é que cada um de vocês seja realmente convertido ao Evangelho. Mas eu não sei se todos são. Paulo também não sabia. Ele manda a carta para a igreja. E qual é a evidência da igreja? É que quando ele manda a carta e ensina e admoesta e corrige, a igreja se arrepende quando erra. O ímpio não. Então ele estava tratando com a igreja. Lembra, não significa que todos que estão no meio da igreja são igreja. E eles precisavam ser corrigidos. Todo cristão precisa. Todos nós precisamos ser corrigidos. Se eu e vocês, nós lemos isso em Hebreus, se eu e vocês estamos sem correção, sabe o que nós somos? Uma coisa, não somos filhos de Deus. Se vocês estão sem disciplina, é que vocês são bastardos. Porque a disciplina é para os filhos. Bom, se a disciplina é para os filhos e eu sou filho, significa que eu preciso ser disciplinado. Não existem perfeitos. Não existem aqueles que chegaram no nível que não precisam ser tratados. Nunca houve, nem nunca vai haver, o homem mais santo da história. Eu creio. O apóstolo Paulo, no fim da vida, diz: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou, não eu era. Então, todos nós estamos sendo tratados pela graça. Agora, aqueles que creem são tratados. A nossa dureza de coração, a gente resiste, a gente justifica e tenta não, mas isso não, mas aquele que creu, sim, Senhor, eu pequei, tem misericórdia, me perdoe. Todo cristão se arrepende, todo cristão pede perdão.
Nós vamos ver aqui, de novo eu estou falando, que a igreja de Corinto, com todos os seus erros, ela era uma igreja de santificados, era a igreja de Deus, mas que precisava ser tratada. E todos eles foram tratados? Todos foram? Será que foram? Paulo vai falar que daqueles irmãos de Corinto, lá na segunda carta agora, para que eu e vocês entendamos. Na segunda carta, no capítulo 13, olha o que Paulo vai dizer para eles. Lembra, ele escreveu essa primeira carta que nós estamos, mas depois ele escreve uma segunda carta que é para os mesmos irmãos. Essa carta é 1 ano e meio, mais ou menos, depois. E olha o que ele disse para aqueles homens. Veja se o que eu estou dizendo é verdade. Todo mundo era cristão? Não, olha o que ele vai dizer. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovados. Ele está falando, sim, eles são, então, estou lá no meio da igreja, opa, eu estou no meio. Não. Você realmente é a igreja de Deus? Você realmente é um santo que está sendo santificado? Como é que eu sei? Faça esse exame. À luz do quê? Do que você acha? Não, à luz da palavra, à luz da verdade, que é a palavra. Quando você comete um pecado e é confrontado, como é que você age? É confrontado por quem? Pelo Espírito Santo que habita em você, se você crê. Como é que você age? Você se arrepende? Você procura pela graça de Deus caminhar nele para que ele te conceda a graça para você não mais pecar? Ou você diz, não, isso tudo bem. Isso é muito radical. Isso eu não concordo. Paulo não está escrevendo para esse grupo de pessoas que tinha lá em Corinto. Ele está falando para cristãos em Corinto, genuínos cristãos. E a maior evidência, entenda, a maior evidência de alguém que foi realmente convertido ao Evangelho é que quando essa pessoa peca, ela se arrepende. Pode levar um tempo. E nós, às vezes, nós nos justificamos. A dureza do meu coração, eu justifico, eu ponho culpa em todo mundo. Mas se eu creio realmente no Evangelho, vai chegar uma hora e falar assim, Senhor, tem misericórdia de ter colocado culpa em tudo e em todos. Eu pequei, me perdoe. Agora, se isso não acontecer em algo que é evidentemente contrário à palavra pecado e você não se arrepende, então você precisa se rever se você realmente é convertido ao Evangelho. O irmão Paul Washer disse que a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Eu me arrependi lá quando eu nasci de novo. Não, é uma vida de constante arrependimento. É interessante nós vermos que, apesar do texto não falar, o relato bíblico não diz, mas houve um pai da igreja, os pais da igreja foram aqueles primeiros líderes da igreja de Cristo, depois são chamados pais da igreja, foram os primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos. E um deles chamava-se Clemente. E Clemente, por volta dos anos 80, isso é relato histórico, não bíblico, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto. E na carta, o que ele disse que dá a entristecer que aquela igreja, nós vamos ver um dos problemas dela, era a liderança dividida, ela rachou. Ela praticamente acabou. Uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, corrigida por pelo menos 2 cartas que nós temos pelo apóstolo Paulo. O grande ponto Paulo está falando que eles deveriam, e nós vimos aqui, que eles deveriam aguardar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o parâmetro para uma vida realmente cristã. O que você espera? Eu espero a volta do meu Senhor. E se eu espero a volta do meu Senhor, Pedro vai dizer assim, se você aguarda esse dia, como é que você vai viver? Como é que você vive aguardando a volta de Cristo? Ou você especula quando vai ser? Não. Se nós sabemos que Cristo vai voltar, de que forma nós devemos viver? Vivam de maneira santa, justa e piedosa, é o que Pedro diz. E Paulo está falando exatamente isso aqui, quando ele fala de aguardar a revelação do nosso Senhor, que é a volta de Cristo. Como é que eu vou viver? Irmãos, Paulo diz aqui, vocês foram, isso me impressiona, eles foram abençoados com o quê?
com palavra, com conhecimento, nenhum dom faltava. Nenhum dos dons faltava na igreja de Corinto, e nós vamos ver que aquela igreja estava cheia de erros doutrinários. Eles tinham tudo que Deus dá, mas não tinham essência, comunhão. E é exatamente isso que ele vai falar no versículo 9, e essa é a base da nossa reflexão. Não há santificação sem comunhão com Cristo. Olha o verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês tiveram tudo, vocês tinham palavra, conhecimento, todos os dons. Vocês são igreja. Vocês são santificados, mas precisam ser santos agora. Como? Nós somos chamados para a comunhão com Cristo. Irmão, sem isso, você pode ser o maior defensor de doutrina. Se conhecer tudo de doutrina reformada, isso não vale absolutamente nada. Se isso não for real, se o conhecimento da palavra não te levar, da palavra de Deus, não levar ao Deus da palavra, não vale nada. Aliás, o estado é muito pior, porque você conhece, mas não se relaciona com Ele. E Paulo está falando assim, nós somos chamados para a comunhão do seu Filho, do nosso Senhor. Paulo diz à igreja de Corinto, eles tinham palavra, conhecimento, todos os dons. Ele diz, nenhum dom lhes falta. Em um dos pontos que nós vamos estudar é isso. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, de vários dons que havia lá. Mas mesmo assim, de um dos dons havia briga por espiritualidade de quem falava em línguas. Isso acontece hoje? O problema que acontece hoje não é o dom que estava lá, mas o dom autêntico estava trazendo briga para que ele queria ser mais espiritual. Não tem nada a ver com isso. Paulo vai dizendo, no próximo estudo, vai dizer, se há divisão em vocês são santos, mas vai dizer, vocês são carnais. Então, tendo tudo, mas não tendo comunhão com Cristo, que vale nada. Nada. Nós somos chamados para a comunhão. O que é comunhão? É uma união. É um relacionamento íntimo com Cristo, não com doutrinas. Nós sempre falamos, doutrinas são importantes? É claro que sim, mas elas não são o alvo. Ensinos são importantes? É claro que sim, mas não é o alvo. É como você lê um livro a respeito de alguém, você lê, sabe tudo daquela pessoa. Você lê a autobiografia de alguém, você nunca viu aquele alguém. Você só conhece o livro. Nós podemos incorrer nesse erro de conhecer o livro e não o Deus do livro. E o Deus do livro só é possível por meio de uma comunhão com Cristo. Eles tinham tudo, mas a história indica, tristemente vai mostrar que faltava essa comunhão. Nós somos chamados, lembra? Começamos falando disso. Nós somos chamados. Fomos chamados para quê? Para a comunhão. Para a comunhão com o Senhor. Nós somos chamados um dia eternamente. Um dia isso se concretizou quando alguém pregou o Evangelho e nós cremos. Nós somos chamados para uma vida de santidade, mas nós somos chamados, acima de tudo, para uma vida de intimidade, de comunhão com o seu Filho Jesus. É um relacionamento, é união com Cristo. Irmãos, Jesus é uma pessoa. Ele não é um livro. Ele não é um conjunto de doutrinas. Sim, eu só conheço a Jesus por um livro, por doutrinas, mas elas não são o fim. É uma pessoa. E nós somos chamados para isso. Todo cristão, e a quarta aplicação, todo cristão foi chamado para uma comunhão com Cristo. Nós não participamos da eleição, nós não participamos da regeneração. Ah, mas você não responde? Sim, eu só respondo porque Deus me deu vida para responder. Nós não participamos da fé, mas você não tem fé em Jesus? Eu tenho, mas o autor da fé não sou eu. Da justificação,
Ele me justificou, Ele me deu vida quando eu estava morto. Agora, do chamado para a comunhão eu sou. Do chamado para a comunhão eu sou. E eu sou chamado para participar dessa comunhão. Eu tenho, pela graça de Deus, que responder a isso. Não sou, quando eu responder, louvado seja o Senhor, mas eu sou chamado. E como eu participo? O Jamil trouxe aqui. E você nunca ouviu aqui falar, já ouviu alguma vez falar de meios da graça? Não tem como comunhão com o seu Filho Jesus sem os meios da graça. O que são os meios da graça? Falarmos com Deus. Nós não fazemos oração, irmãos. Vamos fazer uma oração, essa expressão é errada. Vamos fazer uma oração? Não, não fazemos oração. Vamos fazer uma conversa? Não, eu vou falar com o Senhor. Orar é conversar com o meu Senhor, é falar com Ele. Nós somos chamados para orar, falar com Ele, abrir o nosso coração. Ele já sabe, Ele conhece tudo. Ele sabe quando antes da gente falar, ele já sabe que a gente vai falar. Mas Ele chama a gente para orar, para falar com Ele, para colocar as nossas lutas, para Senhor, eu tenho tentado por mim mesmo vencer esse pecado aqui, faz tanto tempo eu não consigo. Tem misericórdia. Me dá vitória, Senhor. Senhor, eu te dou graças porque hoje eu consigo ver a Tua mão, como o Jamil também falou, eu consigo ver que o Senhor tem trabalhado na minha vida e eu vejo que o Senhor está concedendo graça para eu viver uma vida mais próxima da Tua vontade. Falar com Ele, relacionalmente. Eu quero, e às vezes a gente vê alguns irmãos, eu quero orar dessa forma. Não, fale do seu jeito. Desde que seja de acordo com a palavra, fale do seu jeito. Não tente usar palavra que você nunca usou para conversar com alguém. Falar, orar é conversar com Ele. Do jeito bonito. Não, bonito é conversar com Ele. Oração é um meio da graça. O outro meio, você só vai orar corretamente se você tiver contato com a palavra dEle. Você não vai aprender a orar se você não tiver contato com a palavra dEle. Por exemplo, o que você vai pedir? Qualquer coisa que você pedir, você tem que aprender, por exemplo, dizer assim, Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas Senhor, de acordo com o que eu aprendi na sua palavra, é a tua vontade que deve ser feita. Por exemplo, então, eu não, sem contato de leitura da palavra, meditação na palavra, que é o segundo meio da graça, eu não vou saber orar. Por isso que a palavra diz que medita na Escritura uma vez por semana, é isso? De dia e de noite. Agora, como você medita, você tem capacidade de meditar em algo que você nunca leu? Não. Não. Se você não lê, você não vai meditar. Por isso que eu preciso ler e meditar. Meditar é ter aquele pensar no texto. E é assim que Deus fala. Meditação na palavra. Estar com a igreja. Aqui, o grupo na casa. Quando você se reúne na sua casa, lembra, sem separar com a sua família, e você, a sua esposa, que ele tem o privilégio, filhos que creem, ali a igreja está reunida. Não tem os sacramentos, sim, às vezes não tem, por exemplo, o louvor que a gente tem aqui, é importante esse momento, mas não é só esse momento. É importante que você esteja com o Senhor, com a palavra, em igreja. É outro meio da graça. Eu sou cristão, não preciso da igreja. Não, não é verdade. Você precisa da igreja, desesperadamente da igreja. Sem igreja, não há comunhão com o nosso Senhor Jesus. E por último, outro meio da graça é pregar a palavra. Onde? Onde o Senhor colocar. Nós oramos há pouco dos ministérios. Há irmãos que estão trabalhando na recepção. Recepção. É um ministério. Você pode até não saber quem é o nome dele, mas você não sabia quem era Sóstenes, sabia? Mas Deus sabe. Deus sabe. Esses meios, centrados no Evangelho, vão nos levar àquilo que Paulo está dizendo para nós, que nós somos chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor faça isso para a glória dele, comigo, com você, na nossa casa, aqui na comunidade.